os processos de cura e crescimento já estão descobertos. Os que são capazes de resolver 90% dos problemas da humanidade. A grande questão é distribuição. É as pessoas saberem que existe, terem acesso e fazerem isso num ambiente com baixa resistência. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Essa semana que a gente tá com tudo aqui, porque a gente tá aprendendo muito. Estamos tendo vários papos, várias visitas maravilhosas, não é mesmo? É verdade, tô animada. É a terceira entrevista dessa semana, hein? Essa semana tá bem feliz. atípica, porque normalmente é uma só por semana. Hoje a gente vai falar... Nossa, assim, eu vou deixar o tema para escrever depois, mas hoje a gente tem biologia, neurociência, vamos falar um pouco sobre traumas, sobre a vida também, né? Então, temos aqui uma pessoa que a gente já se conectou rapidamente quando ele chegou aqui. Quem é o nosso convidado de hoje? Dr. Diogo Lara, seja muito bem-vindo. Trouxe uma frequência de alegria aqui, eu senti. Pois, muito obrigado por estar aqui, um prazer estar aqui. E já vamos deixar o doutor de lado. Tá bom. Tudo bem. Que eu sou cada vez mais o da vida, né? Da biologia. Que bom. Que bom. E todo ser humano e todo ser vivo, para mim, está no mesmo nível de respeito, né? De autoridade. Somos vivos, né? Maravilhoso. Legal. Gratidão pelo seu tempo e sua presença. Uma delícia estar aqui. Para quem não conhece ainda o Diogo Lara, fala um pouco aí da bio dele pra galera. Eu anotei algumas coisas aqui. Tem um currículo longo, né? A gente não precisa falar tudo, né, doutor? Doutor não, Diogo. O Diogo Lara é referência internacional em saúde mental, criador do método de cura e crescimento. Diogo é médico, psiquiatra, terapeuta e PhD em neurociência, criador do método Insidelic. Também trabalha com trauma, emoções, consciência, bipolaridade, borderline, também é escritor, né? Muito legal. Eu acho assim, aqui é um resuminho do resumo, né? O que mais que tem? É eclético, né? Uma boa jornada pra gente aprender. Que legal. Então, dado as devidas introduções, a gente pode fazer um brinde agora para celebrar oficialmente o nosso encontro. Cacau que é vida também. Cacau é vida também, bom. nutrição, essa medicina também que faz a gente conectar com o nosso coração, né? Nosso chakra cardíaco, aumenta nosso fluxo sanguíneo, nossa circulação. É uma medicina que a gente gosta muito de ter na nossa casa, que não é só uma medicina, é um alimento também, né? O cacau a gente usa para fazer receitinhas. E para você que tá em casa, quiser conhecer, esse cacau que a gente tá utilizando é um cacau amazônico, da Sativa Superalimentos.com.br. Tem cupom de desconto TribeZen. Bom demais, hein, Sol? Nossa. Maravilhoso, Cacau. Hoje ela tá, assim, eu conheço o humor da Sol pelo cacau, porque quando tá docinho, é porque ela tá assim, amorosa, tá naqueles dias bem alegres. Tá uma delícia. Tá bom mesmo. E também tem a Mata, né? A gente tá sem o nosso estoque de produtos da Mata pra te dar de presente, mas a gente vai depois. Você conhece? Mata com 2 T's ou um H no meio. Com H no meio. O H é o fator. O Mata, o H, você sabe por que é? Não. É o fator humano no meio da mata. Por isso que tem o H. É verdade. É muito legal. Você estava falando sobre regeneração do ser humano, né? E a Mata, ela traz muito essa proposta, né? De regenerar o nosso microbioma, que também é onde tem boa parte da nossa saúde emocional, mental, também tá nessa parte, né? Do nosso intestino. O que eu digo que a gente foi perdendo cada vez mais, assim, esse lugar de pomposidade do ser humano, né? Quando veio a história do inconsciente, né? Do Freud... Pô, então, boa parte da nossa mente é inconsciente, né? Pô, a gente não gostou muito dessa história. Antes tinha a história de que, na verdade, que o planeta Terra era o centro do universo. É verdade. Daí Copérnico deu uma rasteira nessa história e a gente já ficou menos importante, né? O planeta era mais uma coisinha no meio de um monte de coisa. Então já ficamos menos importantes. Mas enfim, daí tem o Darwin. Então nós somos... tipo, descendentes de macacos, né? Ou de mais ou menos assim, um pouco como você colocou. Mas então, né? Na verdade, a gente é descendente de bactérias. A gente não dá muito... Você tá falando de microbioma, né?
A gente é descendente de bactéria. Há 3,8 bilhões de anos atrás começou a vida na Terra com umas bactériazinhas. E começou assim, né? Levou muito tempo, inclusive, para começar a se juntar e fazer uns serzinhos mais complexos, enfim. Uhum. Então, somos descendentes macacos. Daí veio Freud, nossa mente é inconsciente, a maior parte é inconsciente, né? E assim a gente vai perdendo esse lugar de... E uma das mais recentes foi essa história do microbioma, né? Uhum. Que tem mais células no nosso intestino, com esses 2,5 kg de microbioma, porque elas são menores, né? Do que os trilhões de células do nosso corpo, né? Ou seja, e realmente os estudos mostrando, né, que a diferença de microbioma muda muito de quem você é, né? Então, é bizarro, assim, a gente vai se dando conta de que nós não somos tão poderosos assim. É verdade. Nossa, eu vi um documentário falando sobre essa questão do microbioma, né, do nosso intestino, e o quanto que a gente pode modular muitas coisas através, né, de mudar a nossa dieta e tudo mais, né? Você que é o especialista deve saber um pouco sobre isso, mas a mata tá sempre aqui na nossa casa, a gente adora, porque é uma refeição fácil, né, que a gente mistura ali com água. Os 3, né? Só misturar com água. Nunca mais usei whey na minha vida, porque os superfoods dele é maravilhoso. Então, assim, faça um teste ali. Eu convido vocês, tem um cupom TribeZen no site mata.bio. Faz um teste. Eu duvido que você vai voltar a comprar outro tipo de proteína tão legal, né? Que não é só uma proteína, é um alimento, né? Sabe o que eu vou dizer? Talvez volte. Ah, é? Porque vai depender do nível de consciência da pessoa. Pode ser. Porque tem pessoas que os produtos, eles se alinham com a gente, né? Então, se você tá num nível de... Se é uma pessoa que... A maioria das pessoas que tá aqui, obviamente, é do autoconhecimento, já tem um interesse, pelo menos um desenvolvimento. Nessas pessoas, se entra um produto com esse nível de consciência mais alto, uau, sintoniza. Mas para outras pessoas, se você pegar e botar uma pessoa que tá num nível de consciência mais baixo... troço estranho, só que não vai encaixar. Não encaixa. Então, acho que é mais uma coisa bonita, né? De que cada produto tem tem seu público. Sua sintonia com o seu público, né? Perfeito. Mas, por isso que eu gosto muito da Mata. E, inclusive, ali em São Paulo é perto. A gente conhece toda a família lá da Mata, então a gente é muito fã. E pra galera que quiser também se conectar mais perto da gente, assim, tem um recadinho pra vocês que é ficar na nossa comunidade do WhatsApp e na nossa newsletter. Para isso, tem aí um QR Code na tela, ou você pode encontrar no nosso site lá, tribezen.com.br. E aí você tem os links para poder acessar esses 2 lugares gratuitamente, porque é ali que acontece a magia, porque nós não somos um podcast, né? Nós somos um movimento de expansão de consciência, um estilo de vida. Então tem tudo ali, né? A gente precisa se conectar, a gente precisa, inclusive, falando em se conectar, dá tempo ainda de falar pro pessoal, não vai já... Dá tempo de vir no Tribe Fest, comemoração de 5 anos do TribeZen, que não é sobre a gente, não é sobre só o Lucas TribeZen, é sobre comunidade, é sobre a gente estar junto. A gente tava falando aqui com o Diogo um pouco antes sobre essa questão das redes sociais, o quanto que foi individualizando cada um, assim, deixando cada um na sua caixinha, cada um separado. Então, esse é um momento da gente tá ali junto, em comunidade, vivendo um dia, olhando no olho, se abraçando, com as crianças juntos, com família. Então, se você quiser estar conosco celebrando esse dia, porque eu falo assim que o nosso trabalho é um serviço social, né? É verdade. A gente reúne uma galera junto pra gente se encontrar, pra gente se relacionar. Então, se você quiser estar conosco, dia 18 de abril, o site tá aí na tela. tribefest.com.br. Beleza. E eu tô aqui super zen, tomando cacau até pra dar uma ativada, porque eu passei por uma degustação do Insidelic, né? Que é um método aí do Diogo. Depois a gente vai falar mais. Mas é uma terapia sonora, né? Uma terapia profunda. Depois vocês vão entender. Porque mas realmente eu tô assim, tô zen. Entrei numa outra frequência. Muito especial. Grato por esse presente, viu? Um prazer, querido. Muito legal. Mas para começar o nosso papo é o seguinte, né? Eu sei que você tem uma história, que a sua própria história, jornada de cura, de busca, trouxe você a esse momento, né? Desenvolver tantas coisas bacanas assim.
E eu fico curioso quando eu vejo histórias bonitas assim. Eu queria que você trouxesse pro pessoal, assim, como que foi essa sua jornada de cura? O que aconteceu para que brotasse tantas coisas bonitas a partir daí? Vamos lá. Eu vou dar só um históricozinho profissional, né? Eu sou gaúcho, comecei a fazer medicina cedo, ali com 17 anos. Com 18 já entrei no laboratório de neurociências. Como iniciação científica, é uma coisa maravilhosa, né? Que a gente tem no Brasil, essa coisa de iniciação científica. E daí comecei a me apaixonar por neurociência. Fiz neurociência pra caramba durante toda a faculdade. Eu fiz doutorado em biociências. Fiz psiquiatria. Tudo lá em Porto Alegre, lá na URGS. Depois fui professor e pesquisador da PUC durante 16 anos. Enfim, e já tinha um jeito diferente de medicar as pessoas pelo seu temperamento e não pelo seu sintoma. Foi um trabalho importante meu, que divulguei bastante, enfim. No começo da minha carreira, eu trouxe o tema da bipolaridade, em 2004. O termo bipolaridade, na verdade, quem trouxe para o Brasil fui eu, com o livro Temperamento Forte e Bipolaridade, a história do espectro bipolar, enfim. E eu medicava as pessoas pelo seu jeito, e não que na verdade remonta à medicina ayurvédica chinesa e à própria medicina ocidental de Hipócrates e Galeno, dos humores, equilibrar os humores, que se perdeu totalmente na medicina alopática dita científica. Enfim, então eu tive uma carreira de ciência forte, até hoje ainda sou top 1% de ciência do mundo em citações e tal, apesar de ter já largado há 10 anos a ciência, né? Porque eu estou em trabalhos que ainda são bastante citados. Mas, enfim, a vida estava mais ou menos organizada, só que em 2010 eu passei por uma situação traumática forte, uma história intensa, assim, que eu já tinha me separado da minha... Enfim, estava com há 9 meses separado da minha ex-mulher, e ela cometeu suicídio. E esse momento foi a situação que tirou meu chão, assim, que quando essa notícia chegou para mim, eu estava sozinho em casa, eu dissociei, fui para um lugar... O que é dissociação? Um lugar que quando a situação é tão dolorosa que você não tolera ela, você flipa, vai para um outro lugar. E a partir dali desenvolvi um quadro de estresse pós-traumático e fiquei 3 meses um zumbi, envelheci uns 10 anos em 3 meses, fisicamente, assim. E até que encontrei uma terapia chamada EMDR, de processamento de memórias traumáticos. Em uma sessão, eu saí do inferno, né? Não fiquei bem, mas eu deixei de ficar horroroso, né? Então, a vida deu bateu um vento ali a favor, né? E eu fiquei impressionado com essa terapia. Comecei a fazer essa terapia como paciente, como cliente e como terapeuta. E daí comecei a ver a cura acontecendo nos meus pacientes. E quanto melhor eu me desenvolvia como terapeuta, menos eu dava remédio, mais eu tirava remédio. Daí fui aprendendo enfim, e o fato é que tem uma renascença, hoje a gente fala da renascença dos psicodélicos, mas na verdade a renascença da psicologia, nos últimos 30 anos em particular, o que surgiu de coisa interessante, principalmente nos Estados Unidos, assim, tem muitas terapias incríveis. Eu fui estudando todas que eu podia botar minha mão e me envolver, e passar por sessões, e fazer seminário, que for, ler livros. E daí até queria, mais tarde, enfim... então fui me tornando cada vez melhor terapeuta e vendo esses processos de cura acontecerem, né? Sim. Depois, em 2012, comecei com ketamina. Aliás, publiquei um artigo de ketamina para sublingual, uma microdose de ketamina na ciência, quem introduziu fui eu. E depois, enfim, a vida foi rolando. Daí eu criei o aplicativo Singo em 2017, junto com meus sócios, enfim, que era... A vontade era a seguinte, né? O que aconteceu nessa minha missão de alma, nessa história? Puxa vida, se eu soubesse que existia MDR, a minha ex-mulher, que tinha um quadro de oscilação de humor grande, enfim, tinha umas situações traumáticas por trás, podia ter feito essa terapia. Não teria se matado. O que, para um psiquiatra que já era reconhecido e neurocientista e bababá, puxa vida, eu que estava lá tão bem situado, não conhecia o MDR. Imagina quem não está nessa área.
Sim. Infelizmente, até hoje, quando eu vou palestrar lá, fazer alguma atividade com psicólogos formados, pergunto, quem conhece MDR? 30% conhece MDR. É verdade. 30%. Terapia que tem 500 artigos científicos, paper na Nature, enfim, de mecanismos de ação, já está dominado. E faz parte de um paradigma de terapias chamada de reconsolidação de memórias. Que é um paradigma em que, inclusive, explica que é o mesmo paradigma da ciência que está os psicodélicos, que está várias outras terapias dessa linha, que são muito mais curativas, muito mais profundas e resolutivas do que as famosas psicanálise e terapia cognitivo-comportamental, que são as clássicas. E a terapia cognitivo-comportamental se fala assim, mas é a mais baseada em evidência científica. Sim, a evidência científica é categórica, mostrando que é uma terapia mais ou menos. Não é uma terapia transformadora. É uma terapia de regulação de sintomas. Você melhora ali uns 50% depois de 12 sessões, enfim. Sim. Isso não é transformação. Mas para processamento de trauma não é o suficiente, né? E ela é ruim para trauma, ela não sabe mexer com trauma, ela faz quase uma tortura para os pacientes quando quer mexer com trauma. Ela está no paradigma antigo chamado de extinção de memórias. Mas ela não extingue, na verdade, ela tapeia. E o paradigma novo, ele resolve, você cura, você liberta a pessoa. A pessoa, ela se integra. Uau, tô de volta aqui e a minha vida está pulsando em mim. Para mim, essa é a grande sacada dessas novas abordagens. Então, enfim, de 2018 para cá, comecei a desenvolver o meu jeito de fazer terapia, estudei tantas coisas, enfim, também teve influência de meditação não dual, enfim, várias coisas. Fui para a Índia 2 vezes, fiz um pupurri, como bom brasileiro, caramelice, né? O caramelo vai lá e mistura tudo. Caramelo a gente já é misturado, né? E a gente tem facilidade de misturar. O americano não tem essa facilidade, ele quer tudo separado. Então peguei tudo que os gringos fizeram, e os indianos, e europeus, enfim, e brasileiros e tal. Botei tudo no mesmo balaião, né? E daí, em 2021, eu passei por uma experiência muito forte com psicodélicos, principalmente 3 psicodélicos ao longo de uma semana. Teve outras coisitas, mas teve bufo, teve dose alta de cogumelo, teve o Achuma São Pedro, né, que é a mescalina. E ali foi uma semana muito transformadora para mim, de muita cura. Eu já tinha bastante, né, trajetória de psicologia, então eu aproveitei muito bem aquele retiro. E a partir dali também abriu muito minha espiritualidade. Daí, né, essa junção da biologia com a espiritualidade ficou muito presente para mim. E a partir dali que surgiu o Insidelic. Quando eu comecei a ver que as sessões que eu fazia com as pessoas, elas tinham um padrão. Tinham tipo um script. Se tem um script, se tem um padrão, eu posso trazer isso de maneira guiada, de maneira scriptada, roteirizada. Então eu comecei a desenvolver essas terapias. Cada sessão leva de 1h15, a mais longa 1h35. E elas são jornadas do herói. Você vai entrar num espaço do seu mundo interno, da sua mente, e você vai fazer um trabalho lá. Então, a primeira sessão, por exemplo, inclusive é sobre traumas, né? Que são as dores que a gente passa, enfim. Daí com o tempo fui desenvolvendo várias sessões. Hoje estamos em 6 sessões, mas ao todo vão ser 10, né? E com essas 6 sessões de Insidelic, que eu já medi isso, daí o meu lado cientista gosta, né, de medir. O efeito terapêutico de Insidelic é ou talvez até um pouco mais profundo. Ele é mais profundo e duradouro do que as terapias com psicodélicos. No agudo, o psicodélico é tão bom quanto, mas depois ele vai perdendo um pouco do efeito. O Insidelic, ele é muito profundo, mas o efeito é duradouro. O que você muda nesse processo, você não volta atrás. Então usa a vibração das caixinhas ao longo do corpo, né? Você teve ali 16 caixinhas vibrando com você. É uma meditação guiada, é tipo uma meditação guiada, só que é um processo mais terapêutico, né? Vai bem além da meditação. E vai em todos esses espaços da mente que eu fui descobrindo, muito no meu processo interno, e trazendo isso para essa terapia guiada, né?
Então, é um projeto que hoje eu faço também como retiros. A gente tem 250 caixinhas e daí bota lá umas 20 pessoas, cada uma com as suas 12 caixinhas, né? E ainda com os sons assim, do ambiente, né? E é um oceano de som e vibração e todo mundo naquele ritual, naquela cerimônia mesmo das suas jornadas do herói, entrando nas suas questões mais profundas, com muita segurança e muito conforto, mas também dando espaço, ou seja, essa segurança e conforto que vem do amor, o amor como a potência nossa humana de amar e emanar um campo de amor que faz com que as defesas relaxem e que a pessoa possa se entregar no processo. Então, ali a gente cria essas condições para que a biologia e a consciência da pessoa faça o processo, que é o tal que nos psicodélicos se chama do inner healer, né? Dessa sabedoria interna, intrínseca do organismo, que a ciência não entende muito como é que é. Não, a ciência é mais quadrada, né? Mas é isso que acontece. A gente, na verdade, está acionando da melhor maneira possível, com todos os recursos para que essa cura acontece. Ela é muito rápida, muito profunda, muito transformadora. E as pessoas vão passando aí por 6 sessões ao longo de 2 dias, né? E assim, o impacto, assim, o relato das pessoas, inclusive, é de uau, as cores estão mais vivas, o cheiro, o gosto, né? Que é uma coisa que a gente também percebe, né? Quando faz o uso do psicodélico. Então, o processo é muito parecido. E o mecanismo de ação disso é que eu estou chamando de sensing, que é o Sensing Life. Sim. Porque, na verdade, essa vibração, esse som, a voz que entra pelas caixinhas de som, o amor, a verdade, que é um outro elemento fundamental. Você precisa... Amor só cura, mas não muito. Não muito, perdão, muito. Você precisa botar uma dose de verdade grande ali. Quando você tem muito amor e muita verdade, e as técnicas, daí o processo, né? Então, o sensing é o quê? A nossa capacidade... O sensing é a nossa experiência de estar vivo. Se a gente está aqui se sentindo vivo, é porque a gente está sensing tudo. A gente está sensing um ao outro. Quando eu faço aqui, essa sensitividade que eu chamo. Estou sentindo o ar, tem uma vibração aqui da voz, enfim, tem a luz, tem o ouvir. Agora eu ouvi um barulhinho lá fora. Então tem os sentidos óbvios, mas tem a propriocepção, que é, opa, eu estou sentado, não estou deitado, esse é o meu corpo, estou aqui. Tem a interocepção, que a gente fez um pouquinho, né, da meditação no começo, antes de entrar. E eu pergunto daí, como você sabe que está vivo? Sem usar as palavras, sem usar o raciocínio. Como é que a gente tá? Como é que você aí que está ouvindo a gente, vendo a gente, como é que você sabe que está vivo sem recorrer ao pensamento e às palavras? E tem muitas maneiras que a vida está acontecendo dentro de nós. Essa resposta, são dezenas de respostas para isso. E o sensing é essa capacidade de estar sintonizado com isso, né? Então, o Insighteric traz essa vibração toda no corpo, né? E o processo, amor e verdade, a vida vai sendo estimulada, né? Mas vai também, na verdade, a vida vai sendo desobstruída, ela não vai sendo estimulada. Todo o processo é o de descarregar, desamarrar, destravar, desbloquear, para que a nossa biologia ressurja. A vida surge quando a gente tira tudo que atrapalhou ela. Perfeito. Porque a gente não precisa trazer vida. Quem trouxe vida é a vida do planeta, Deus, a biologia. Quem sou eu para trazer? Ela tá aqui, né? A vida já existe. A vida é dada. Presentão.
A questão é como trazer ela mais à tona, trazer para que ela seja vivida intensamente. Então, o projeto Sensing Life é resgatar, é um projeto de regeneração humana, já que a gente veio se degenerando cada vez mais, continua em processo de degeneração, mas com movimentos de regeneração. E ele é um movimento de regeneração humana, assim como a Tribe Zen, para mim, é um movimento de regeneração humana. Sim. É um movimento de vida. Não é um movimento de estilo de vida, mas é um movimento de vida, de como viver a vida, como é sentir a vida. E quando você está lá no Tribe Fest, você está se sentindo super vivo, não está? Exato. Muito. Então, você está trazendo... Sinestésico, né? Trazendo, exatamente, é o sensing. Mas o sensing, ele envolve qualquer coisa na nossa experiência, tem um sensing. Se eu estou sonhando, eu estou sensing. Se eu imagino uma coisa, agora imagina lá um Fusca vermelho. Eu estou sensing essa imagem. Como é que eu sei disso? Porque sabe o que corta o sensing? A anestesia. A anestesia e o sensing acontece nas membranas das células. Toda célula tem sensing. E a membrana mais incrível que a gente tem no nosso corpo é a membrana do neurônio, que é elétrica, que despolariza, que está fazendo festa a todo momento, né? Então, o anestésico, ele desliga a membrana. Ao desligar a membrana, você deixa de se sentir vivo. Você entra em anestesia. Se você ficar anestesiado 1 hora ou 1 dia, você não sabe. Se te deixarem anestesiado 1 dia ou 3 dias e disseram, voltou, você não tem ideia. É bem diferente de estar dormindo. A gente sabe se dormiu 15 minutos, 10 horas ou 3. A gente tem uma ideia. Alguma coisa ainda... O sensing ainda está acontecendo no baseline, assim, no background. A anestesia tira isso. E se você aumenta a dose do anestésico, o que acontece? Morre. Porque desligou a membrana, desligou a vida. Então a vida acontece nas membranas. E o que é mais interessante... Tá, mas então isso no neurônio. Células não neuronais também se anestesiam. Se você der anestésico numa planta, ela para. Ela não tem neurônio. Se você der anestésico, botar anestésico para bactérias, elas param. Porque é um mecanismo muito básico da vida que está na membrana de cada célula. Então, para mim, o Sensing Life, quando eu me lembro, foi dia 22 de agosto, às 8 horas e 3 minutos, que esse conceito do Sensing veio, quando veio assim, bum, cara, isso aqui tudo é Sensing. Eu fiquei uns 5 minutos assim, meio zonzo, assim, e o meu corpo vibrando, assim, uau, o que é isso? E ali eu me senti super vivo. O negócio é essa história do Sensing. A vida está no Sensing. Então essa é a parada, né, desse movimento Sensing e dessa terapia em Psydelic. O que mais, além do que anestesia, o composto anestésico, que você pode dizer que hoje a gente põe para dentro do corpo normalmente, aceito, normal, e anestesia essas membranas? Pois então, tem várias coisas que eu acho uma ótima pergunta. Porque a pergunta é exatamente, vai nessa... Então, se a vida já está aqui, como é que a gente tira o que nos anestesia? Isso. Então, a gente, claro, trouxe a anestesia mais radical, que é a biológica do fármaco. A gente pode se anestesiar de muitas maneiras hoje, com os distratores e fugas, a gente chama das fugas, né? Um bom benzodiazepínico, Rivotril, faixa preta, vão nessa linha. Várias substâncias de abuso também vão nessa linha. Mas o grande diminuidor do sensing na nossa vida se chama ego. Porque o ego é uma estrutura que na nossa civilização degenerada a gente cria como defesa, que nos protege e nos separa. É um trade-off. A gente ganha em proteção e perde em vida, perde em liberdade. Assim como uma cerca, um muro. Beleza, eu estou mais protegido. Bom, mas
perdi um pouco de liberdade, perdi um pouco da vista, perdi um pouco da espontaneidade da vida, né? E o ego é essa grande fortaleza que a gente precisa, acaba que naturalmente, na nossa sociedade, do jeito que ela é, há muitos anos, as pessoas precisam desenvolver um ego desde sempre, que é o eu, meu, e que é uma das grandes, eu diria assim, essa necessidade, essa hipertrofia do ego que vem crescendo nos últimos 10 mil anos, mas principalmente nos últimos 300 anos com a industrialização. Mas começou lá com a história, essa terra é minha. What? Como é que é esse negócio? Como assim, a terra é sua? Né? Para muitas culturas ancestrais, caramba, como assim? Você parte da terra, somos natureza. Você está dizendo que a natureza, você é da natureza. A natureza não é sua, esse pedaço de terra agora é seu. E isso é dado, né? Virou assim, né? Então, assim, isso é meu, isso sou eu, né? E tudo veio se separando, né? O organismo antes era uma tribo de 100, 150 pessoas. Com toda a revolução da agricultura e um monte de comida, enfim, tudo foi, né? A história da humanidade foi trazendo, né? Quando a gente começa a ler isso aí, assim, foi tudo ficando muito complexo e cada vez mais separado. Então, essa hipertrofia do ego, ela é dada hoje. É muito difícil você criar uma criança que ela não se estabeleça com um ego muito dominante, né? Sim. Porque antes, no organismo humano, o organismo era a tribo. Ela operava de maneira congruente, né? Não estou aqui idealizando a vida, né? Antiga, porque tinha muito perrengue também, né? Mas era uma visão diferente das coisas, né? Então, a gente vai perdendo essa essência humana, da natureza humana. Acho que a gente perdeu a natureza humana. Então, o ego, ele precisa criar defesas, porque o jeito que a gente nasce e cresce, a gente não recebe. A gente não nasce nas condições para que esse ego não se instale. A gente precisa instalar ele para se defender. Começa onde isso? Que é nesse retiro de... Já tinha estudado isso, mas eu senti isso nesse retiro quando fiz a experiência com a Wachuma, lá na Costa Rica. Eu saquei, gente, eu senti falta de 20 horas por dia de contato pele a pele com a minha mãe. Essa é a natureza humana. E não ficar no bercinho. Isso é biologia básica do ser humano que foi desrespeitada e violada. E é constantemente violada. Então, a criança que não recebe aquilo que precisa, biologicamente, ela está programada para ficar 2, 3 meses grudadinha na mãe. Você vê um macaquinho... Você deve ter macaquinho aqui, não é? Tem muitos. Então, você não vê os macaquinhos grudadinhos? Fica grudado, é. Quando ele está pronto para explorar, ele começa a explorar. Então, ele vai ficando menos com a mãe, vai explorando mais. Chama-se apego seguro, do John Bowlby. Então, essa é a ideia. Você tem a segurança daquele aconchego, porque a gente, como ser humano, a gente nasce absolutamente dependente. Então, você precisaria disso ali. Então, ali começa já a se instalar o ego. Não estou recebendo o suficiente, alguma coisa, vou ter que me defender. Tô correndo perigo, né? E daí se instala uma falta. Uma falta profunda. Daí que vem a escassez humana. E ali é a base de tudo. Então, e daí essas defesas vão se instalando, daí vem todos os condicionamentos da sociedade, da escola, e isso tem que não pode. E daí a cultura e a religião. E daí pronto, tá feita a festa pro ego, tá todo armadinho, e a gente todo trancadinho nas nossas defesas, nesses condicionamentos, nesses programas, e a gente reduz a nossa vida. Sim. Para pertencer a uma sociedade doente. O Krishnamurti dizia, né? O que dizer de alguém adaptado a uma sociedade doente? A maioria de nós que está bem adaptado, está adaptado a uma sociedade doente.
né? Vocês estavam falando que moraram em coletivos, né? Num coletivo, enfim. Que eu acho que é uma busca de restaurar uma comunidade menos doente, pelo menos, né? Essa sensação de família, né? Muitos viemos de famílias disfuncionais, né? Não é à toa que a gente vive numa sociedade traumatizada. Eu queria que você elaborasse um pouco mais sobre essa questão do trauma também, porque a hora que você estava falando sobre o ego e das proteções, quando eu comecei a ter o acesso às medicinas da floresta, os psicodélicos, eu percebi que eu comecei a acessar a raiva com mais facilidade. Eu passei muito tempo da minha vida sem sentir essa emoção, achava feio, achava errado. E aí, quando eu comecei essa jornada, eu percebi que a raiva, ela vinha com muito mais força. E aí, estava falando sobre a questão da proteção. Quando que eu identifico que é o meu ego tentando se proteger ou sou eu tentando restabelecer limites internos ou até nas minhas relações que sejam saudáveis? Então, na história, principalmente da mulher, na nossa sociedade patriarcal, a raiva é uma emoção que é estimulada para ir para a sombra. A sombra é aquilo que nós não vivenciamos da nossa humanidade para pertencer. Para muitos homens também, mas a raiva é muito mais aceita no homem, né? O homem é valentão, a mulher é louca com a raiva, né? Então essa é uma emoção, e o homem também tem as suas emoções de sombra, a gente pode falar depois. Quando você foi trazendo a raiva, você foi trazendo a sua natureza humana. Você foi resgatando uma parte da sua humanidade natural, biológica, que estava relegada na sombra, e ela foi voltando para ela exercer a sua defesa natural. Não é a defesa essa do ego. Porque a raiva é a emoção de resguardo da minha verdade, do meu espaço, da minha autonomia. Então, essa é o que a gente chama de raiva saudável. Eu, pessoalmente, também que passar por um processo, eu entrei muito a minha adaptação, né? O ego, ele é uma estrutura de adaptação. A gente acaba se adaptando frente às dores e faltas que a gente vive, né? Então, e os condicionamentos e programas e tal. Então, eu entrei muito no lugar do queridão, do simpático, do apaziguador, né? Do diplomático, ou do querido, ou do brincalhão. Tudo para participar, né? Para pertencer sem criar conflito. Para adaptar, Então, assim, na verdade, um processo que eu tive que trabalhar bastante nos meus últimos anos é deixar de evitar conflito. Não, peraí. Alguns conflitos vão acontecer. E eis que quanto mais rápido eu resolver esse conflito, se ele está realmente aparente, mais rápido eu vou resolver a parada. Né? Só que a raiva integrada, daí ajuda a bancar esse conflito. Ok, eu vou sustentar a tensão do conflito. Eu posso sustentar. Então, a raiva é uma emoção de força, de potência. Ela é uma das 3 forças de ativação da nossa mente. É a raiva, o desejo, que é do instinto. Esses 2 são bastante instintivos, né? O desejo de comer e de transar, né? São os principais. Tem um terceiro instinto importante também nos primatas, que é o desejo de poder. E que é esse que gera tanto problema na nossa humanidade. Né? Então, o desejo, né? Enfim, esse desejo, infelizmente, foi com tudo que foi acontecendo. Isso tem a ver com a pulsão de vida também que a gente tem? Tem. Então, o desejo é a pulsão de vida. Porque se eu tenho apetite e quero comer, é porque eu quero me manter vivo. Se eu quero transar com alguém, é porque eu tenho uma pulsão de gerar vida. Né? E essa é a natureza, né? Então, deu tesão aqui, deu tesão ali, juntou, pode engravidar, pode não engravidar. Qualquer bicho é assim, né? E nós também. Mas claro que a sociedade deixou isso tudo muito complexo para nós, né? Mas essa é a pulsão de vida, né? E a própria pulsão do poder é no sentido de ter recursos para manter a vida. Então, eu quero conseguir isso aqui, isso ali, para sustentar a minha vida. Tá tudo certo, é do desejo isso. E a vontade é a terceira, a energia mais de longa duração, que tem a ver com a nossa missão, com nosso propósito, que é o prazer do simples da nossa vida.
né? Então, para mim, a força vital, quando a gente fala de força vital, energia positiva, é a da vontade. E um dos estudos que eu publiquei vários artigos em relação a isso, é de que se eu tenho uma vontade muito alta, isso é muito bom, e o bom realmente é ter o desejo, que o desejo desregulado ele leva a vícios. E a raiva desregulada leva a violência. Então, o bom é ter esses dois baixos, mas eles operando só quando necessários. Então, ok, não preciso ser uma pessoa irritada. Bom, mas se meterem comigo, passar do território, passar do onde é para chegar, eu exerço esse respeito com a raiva integrada. Então, a raiva e o desejo são de acordo com o contexto. Elas podem ser fortes. E é muito bom, inclusive, se eu estou transando, que esse desejo esteja aflorado. Uma vida pulsando. Aliás, uma das coisas que eu percebi nesse meu processo todo aí principalmente depois do sensing que veio, já tinha feito vários trabalhos neorreichianos e psicodélicos, enfim. E que foram, né? Quem faz esse processo sente que o sexo, a transa, fica muito melhor, né? Porque a gente vai se sentindo mais vivo, tá desobstruído, né? Mas depois desse negócio do sensing, ainda mais prazer, assim, mais... que é isso que aconteceu, sabe? Assim? Sim. Enfim, mas então, voltando para sua pergunta, a raiva integrada, ela é a defesa natural. E o ego é uma defesa artificial que a gente colocou ali, uma estrutura toda, para se adaptar, né? Mas ela está desconectada, e ela é baseada no medo, baseada na falta, baseada na insegurança. Perfeito. Então é um pouco dessa... E essa é uma... E na verdade, todo esse processo que eu falei até agora, processo de cura e conexão, cura, crescimento e conexão, é a gente sair de uma mente dominada pelo ego para uma mente que é comandada pelo ser, que é esse nosso ser natural. O ego está lá? Tá, mas ele está a serviço do ser. Ele é um gerente que está sob o comando do ser. O problema da maioria de nós, nessa vida civilizada normal, é que o ego virou o CEO da parada. Mas ele não tem as condições para ser um bom CEO. Não é próprio dele. Ele é para ser um gerente operacional para o mundo externo. Por isso que ele serve. Se eu cheguei aqui na hora para a gente gravar, o ego que me trouxe isso aqui. Sim. Mas quem é que está me trazendo aqui? É o meu ser. Porque isso aqui tem a ver com o meu propósito, a minha vontade. Né? Então, mas se eu tô no... E o ego é o tal do fazer, pensar, controlar. Então, fazer, pensar, controlar. Pensar, controlar. Decidir, resolver, conquistar. O drama. Eu adoro um drama. Né? É verdade. Esse é o lugar do ego todo, enfim, né? Assim, e acho que fazer o shift de uma mente baseada no ego para uma mente baseada no ser. Com o ego ali no seu lugar. Ele fica relaxado, ele fica flexível, ele fica gostoso, ele fica operacional, funcional. O ser no comando, que é o coração daí no comando. Quando a gente está tomando cacau aqui, a gente está abrindo o coração, a gente está trazendo o nosso centro de volta. O nosso centro não é o cérebro. Nosso centro real é o coração. Vamos argumentar na neurociência, tá? Mas não, tudo bem. Quer dizer que está no cérebro, eu aceito, estou de boa. Mas uma coisa é você operar na vida, viver a sua vida, sentindo o seu coração como seu centro. É outra vida. Sim, né? com certeza. E sentindo a sua barriga falando com você. Né? Todo esse instinto que está aqui, sentindo a sua genitália, que é a fonte de criatividade. E a partir disso aqui tudo, vem muito mais criatividade, mais conexão com o todo. Enfim, então essa é a parada toda aí de viver a partir do ser, né? Eu queria trazer um complemento que aí, às vezes, eu fico estudando, né, sobre as emoções, né? E outro dia eu escutei um podcast da Nova Acrópole, né, falando sobre o livro do Sêneca, sobre a raiva, a cólera, sobre esse sentimento, né? E ele traz de uma forma que ele fala que é uma das emoções mais perigosas que faz as pessoas perderem a razão.
perde o seu autodomínio a partir de pequenas frustrações e que ela se depara na vida. Então, eu não aceito, me protejo e eu volto com violência, eu devolvo. Eu perco o domínio nesse momento com uma forma muito fácil. Hoje, na sociedade, a gente vê muito essa proteção, né, do ego mesmo. Eu não aceito isso, aí eu devolvo com violência. Então, como é? E aí, até cruzando isso com algumas condições como bipolaridade, como borderline, nesse sentido, como que isso funciona? Como que você vê isso? Né? Esses temperamentos? Vamos entrar, eu acho que é muito importante esse aspecto. Eu acho que a raiva é a emoção mais incompreendida. E ela é a mais julgada pelas religiões todas. Mas quem é julgado, na verdade, é a violência. E a violência é fruto de uma raiva que vem de um ser desregulado. A raiva que vem com violência é uma raiva turbulenta. É uma raiva que espirra. Se a gente for pegar a água de uma mangueira, o que faz ela espirrar? Quando ela tá apertada. A pressão. Ela tá apertada, quando não tem espaço para ela fluir. No seu processo, quando você foi trazendo essa... Por isso que eu digo, essa raiva integrada. Eu falei, torneira ou mangueira? Mangueira. Na mangueira. Se eu vou abrindo essa mangueira para que essa energia possa aparecer, ela vai fluir, a raiva fluida. Ela se transforma, na verdade, em coragem. Então agora eu tenho a coragem de dizer a verdade. Coragem diferente de violência. Isso, mas a base da coragem está na raiva. Que legal. Porque ela foi integrada e ela teve espaço para ser sentida. Se legitimar dessa emoção. É aí que eu digo que é o seguinte, a minha posição a minha base toda é a biologia. Com todo respeito às religiões. Mas o taoísmo tem 5.000 anos. O Vedanta tem 7.000 anos. O catolicismo tem 2.026 anos. O que falar? Todo mundo é contra a raiva. Mas que diabo faz a raiva, então, aqui? Que biologicamente ela foi mantida até hoje. Evolutivamente ela não foi embora. Se ela fosse desadaptativa, a raiva teria ido embora. Se a gente não tem rabo, é porque em algum momento o rabo deixou de fazer função para nós. É verdade, é verdade. Se a gente estivesse trepando em árvore, beleza, o rabo ainda faria um certo sentido. Até apêndice, né? A gente, não tem mais função, né? Mas enfim, ele tem uma funçãozinha imunológica, enfim, tal. Mas o que não serve... Por isso que a minha base é a biologia. O que não serve vai embora. E a biologia, a evolução, ela é categórica. Então, se a raiva está aqui, ela tem função. Agora, vamos entrar numa outra questão que é a sombra do homem. Legal. Porque a raiva e a violência é aceita e autorizada no homem. Assim como o desejo. O cara que comeu um monte de mulher é um garanhão. A mulher que deu para um monte de cara, sabemos o que é. Mas qual é a diferença? A diferença é uma questão cultural. Tem até alguns aspectos biológicos que a gente pode discutir, enfim. E uma outra alegria, que é, só terminando aí a parte da mulher, uma alegria muito escancarada na mulher também não é bem-vinda. É meio desvairada. Isso. Né? É meio solta demais. Aparecida. Né? E quais são as sombras do homem? Fraqueza, tristeza, impotência e medo. Então, culturalmente, nós homens não devemos sentir esse... Vamos fazer de conta que não temos esses. Certo. E essas emoções vão para a sombra. E se eu opero sem elas, como é que eu me autorregulo? Se eu só tenho... A única emoção autorizada no homem para lidar com a frustração é a raiva. Então, eu não posso sentir tristeza, não posso sentir impotência, ou medo, ou fraqueza. E por isso está por trás do fato de que cada 5 suicídios, 4 são de homens. Porque não existe o espaço para que esse processo aconteça. Então, assim como no seu processo com as medicinas da floresta foi vindo a raiva, para muitos homens,
quando o ego vai solto, porque essencialmente, né, uma das coisas importantes dos psicodélicos é dessa folga para o ego, para que você entre em contato com a sua natureza, com a sua verdade, do que está tudo lá dentro, de tudo que está lá dentro. E ali acontece um certo processamento também, que é muito parecido com essas técnicas de processamento que eu estava falando antes. Então daí o homem vai, opa, tem tristeza, tem impotência, tem medo, tem fraqueza, como é que ele lida com isso aqui? Quer fazer um homem fazer loucuras? É impotência, né? O homem impotente pode fazer loucuras, né? Assim como a mulher faz loucuras em relação à aparência, Sim, verdade. o homem faz loucuras em relação à impotência. Então, porque são aspectos da nossa sombra não integrados. E por isso que eu acho que o processo de autoconhecimento, né, dessa cura, desse crescimento, dessa conexão consigo, com os outros, com a natureza, com o divino, enfim, são uma necessidade para o mundo de hoje. Não é um luxo. Sim. É uma necessidade para quem quer viver a vida. Porque uma boa parte das pessoas, digo, 15% mais ou menos, a vida é um sacrifício, é um sofrimento. São as pessoas que têm os transtornos maiores, depressão, isso aqui e tal. Uns 55%, 60% das pessoas estão no vou levando. Nem sente nada, né? Elas estão operando super na defesa, o egão ali tocando ficha. E com um monte de dor embaixo. Mas ela está dando conta. Vou levando. Ou está no sacrifício, mas eu tô dando conta. Sobra umas 20%, 25% das pessoas que estão vivendo a vida. Boa parte delas, crianças ou velhos, que já saíram da programação, que deram conta que, peraí, esse negócio aqui, né? A década de mais felicidade é 60 anos. Olha só que interessante. Né? Porque já largou, porque já se deu conta das mentirinhas, né? E já está mais livre dessa meleca toda. Então, e a criança que ainda vive livre, né? Então, uma boa parte desses 25%, 30% aí que sobra são velhos e crianças, né? Então, dos adultos, né? Se você puder, eu vejo algumas pessoas lá fazendo o nosso retiro lá de 25, 28 anos. Que inveja. Eu queria ter passado por esse processo lá atrás, né? Você vai ter muito mais tempo para viver. Lindamente, sentindo a vida pulsar, vibrar. Isso, para mim, o sentido da vida é sentir lá. Qual é o sentido da vida? Maravilhoso. O sentido da vida já está embarcado na própria pergunta. O sentido quando a gente fala, qual é o sentido? Vem da palavra sentir. O sentido da vida é sentir lá. Pra que complicar? E a hora que você estava falando, né? Hoje em dia eu já ressignifiquei muito essa questão com a raiva. Eu sou muito grata a essa emoção por ela me trazer tanta força e me permitir hoje em dia entender algumas questões também traumáticas de abuso e o quanto que ela é necessária para que isso não aconteça novamente. E a hora que você estava falando sobre a vontade, eu achei muito legal, porque eu teve uma fase, uma época que eu fui para esse lugar do vício, né? Do desejo desenfreado e da raiva agressiva. E aí eu fui percebendo que conforme eu fui trabalhando isso, cuidando do meu corpo, colocando limite para mim mesma dos meus abusos comigo, eu fui aumentando a minha vontade. Então eu comecei a ter mais vontade de fazer um exercício, de meditar, de cuidar de mim. Energia vital. E aí me veio esses dias a reflexão, né, sobre a força de vontade, né? Que a força de vontade, a gente não fica esperando ela acontecer, né? É você estimular essa força e não esperar ter a vontade de fazer força, né? Você estimula essa força dentro de você e a vontade vem, né? Ela brota, ela acontece. No momento que a gente está desobstruindo, mais integrado, ela surge, ela é vitalidade, essa chama vital. A gente só deu oxigênio para ela, lenha, ela vem. E diminui os desejos, porque eu até falei pro Lucas esses dias, eu tava… Essa questão, por exemplo, do açúcar que eu tirei. Eu tinha muita, às vezes, vontade, assim, de comer umas coisas gordurosas ou doce, que vinha desse lugar do desejo, do anestesiamento, dessas emoções fortes, né? E aí ficava sempre nesse ciclo. E aí, esses dias, eu falei pra ele, nossa, tô com uma vontade de comer alguma coisa. A gente pediu uma comida japonesa e tinha fritura. E na hora que eu comi aquilo, automaticamente eu percebi que o desejo, né, o comportamento automático tava aqui, mas o meu corpo, ele já não respondeu. Eu falei assim, nossa,
Eu não tive mais a mesma sensação que eu tinha antes, quando eu comia isso. Exato. Então Não você... satisfez? Do ponto de vista dessa... Vamos olhar para... É muito legal isso que você está trazendo, né? Você estava antes dos teus processos. A raiva era baixa, aparentemente. O desejo era mais baixo. E eu diria que a vontade era média. Não era uma vontade zona. Mas provavelmente dava conta. Ia levando. Ia levando. Quando você começou a abrir esse espaço, é como a mangueira, estava fechada. Quando você começa a abrir espaço, ela espirra. Bom, mas começou a fluir alguma coisa. Ela está em turbulência, mas começou a fluir coisa que não estava fluindo antes. Olha. Então, e à medida que você foi... Então, começou a surgir desejos. Que estavam na sombra e agora eu tenho direito a desejos. Era uma fome, Opa, eu tenho direito a raiva. A raiva tá aqui. Ela tá vindo meio explosiva, mas pelo menos ela tá vindo. Porque antes ela não vinha. Foi abrindo mais espaço. Bom, e a vontade já vem pintando junto ali. Foi abrindo mais espaço, essa energia vital, ela vai... Então, a raiva vai se transformando em coragem. O desejo, também no sentido de... Ele fica equilibrado com a minha necessidade real. Não como defesa do desejo. O desejo pode ser um pouco de defesa. Também ele opera junto... O ego usa, às vezes, um pouco, né, essa estratégia. O desejo, ele vai ficar faceiro lá se ganhar lá uma fritura, um docezinho, uma gordura, né? Então, o ego usa um pouco isso. Então, ok, senti um pouco desse negócio, mas ainda assim, é melhor sentir esse desejo do que esse desejo reprimido. Mas à medida que você foi fazendo mais teu espaço, integrando, desobstruindo aquele fluxo de energia, né, aumentou o cano ali, né? A energia sai como vontade. Isso. Mas se alguém bloquear, a raiva vai vir. Peraí, onde é que você está se metendo? Então, ela tem a capacidade de colocar os limites, de sustentar um conflito se for necessário e defender o que é o seu desejo também. Não, mas esse é o meu desejo. Isso é muito especial. Isso também foi depois de uma terapia somática, né? Que a gente fez também, que eu senti que... Até você falou do EMDR, no começo eu fui atrás de um terapeuta e ele me falou assim, isso aí dá pra gente resolver de forma simples. Só que a pessoa que eu entrei em contato, que faz esse tipo de terapia, ela não tinha agenda, porque é que nem você falou, é pouco falado, tem poucos terapeutas, e é extremamente eficaz também, né? E aí eu fui fazer uma outra terapia que foi eficaz também, que trabalhou essa parte de liberação de fáscias, né? E eu senti que abriu o fluxo também para que a vontade e a clareza, né? Que essa raiva, às vezes ela vinha, ela me causava uma confusão. E hoje em dia já não, eu já consigo ter clareza. O trabalho corporal, né? O Reich trazia muito a história enfim, a terapia neo-reichiana sustenta isso, acho que tem muita verdade nisso, né? Das coraças, né? Quando a gente faz o processo do Psychedelic, a gente bota bastante a mão junto. Seja aqui no pescoço, que eu digo, o lugar do controle é aqui a história do pescoço. A gente vai soltando isso aqui. Aqui vem muito da raiva. Tudo que é sintoma de cabeça é raiva reprimida. Ponto. Mas enxaqueca é raiva reprimida. E bruxismo é raiva reprimida. Dor de cabeça tensional, raiva reprimida. Mas com isso eu não estou querendo dizer que, então tá, se eu ficar jogando vaso na parede, isso vai resolver. Não, você precisa trabalhar essa raiva. Não é a catarse só, ela não cura. Parece, naquele momento, assim, dá um certo alívio, mas é um alívio momentâneo. O processo é mais profundo, né? Precisa ser feito. Então, no Psychedelic, a gente bota bastante a mão. Aqui, assim, tem uns pontinhos também que a gente guarda. Nas costas, aqui no psoas. A gente vai mexer de acordo com o que o momento pede de cada pessoa, né? E se a pessoa também está confortável com o toque corporal, né? Mas o brasileiro geralmente está confortável. Mas, na verdade, a gente foi para os Estados Unidos agora, foi fazer algumas sessões lá, um workshop e tal. A gente viu que o americano precisa mais do que a gente e se derrete quando recebe. Que interessante. Porque ele é muito privado, muito mais privado que a gente disso. Então, quando ele sente alguém amoroso tocando com respeito e com precisão o corpo dele, se entregam esse tipo, gente, era isso que eu precisava a vida inteira que eu nunca tive.
né? Assim, fechando parênteses, né? Então, esses trabalhos somáticos, e junto com a caixinha, porque você passou por esse processo, né? Depois de uns 15 minutos da caixinha... Exato. Comenta ali um pouquinho como é que foi. Foi o seguinte, né? No primeiro momento, né? As caixinhas estão por todo o corpo. Todo o corpo, né? Desde debaixo dos joelhos. Achei interessante isso, né? Parte da cabeça, do tórax aqui, né? Caixinhas por todo lado. Aí diversas frequências, né? Músicas intensas, mas que não trazem nenhum viés, né? Então vê aquelas frequências, aquelas ondas passando pelo corpo todo. Depois de umas 3 canções, uns 15 minutos, realmente eu já tenho uma facilidade com meditação, com experiências psicodélicas também. Então para que eu mesmo dê o comando, eu consigo chegar no lugar. Mas aí eu comecei a observar que no começo ainda a cabeça estava ativa, né? A mente racional ainda entendendo, pensando, curioso, né? Depois de uns 15 minutos, o corpo começou a desligar. A cabeça começou a se permitir o vazio, a entrega. E depois de um tempo, quando entra algum tipo de meditação guiada, alguma coisa mais guiada no sentido de vozes, aí é a chave que faltava para dar o comando, para falar, se tem alguma coisinha ainda querendo controlar aí, é o momento que vai soltar agora. Para mim foi assim. Então depois que entrou mais um processo assim, guiado, aí eu já decolei, assim, daí para frente, corpo zero, sentido bem expandido, já bem acessando, assim, e com as informações tanto sonoras de instrumentos quanto de voz, já estavam diretamente no meu sistema. Então, uma sensação muito boa, parecia que estava numa câmara exclusiva, fechadinha para mim, assim, 360. Muito bom. É muito interessante. Essa foi uma descoberta, vamos dizer assim, que foi muito orgânica para mim. Quando eu tinha uma caixinha de som, JBL Go 3, e um dia me deu vontade de botar no corpo do cliente. Eu senti que parece que deu um chance ali, né? Uhum. E depois veio essa JBL Go 4, que ela sincroniza. Então lá no Retiro, a gente bota 250 caixinhas e mais 5 da Extreme, que elas têm um grave mais parrudo, para dar a ambiência, né? Então ele estava com 16, então lá no Retiro cada um bota, dependendo do número de pessoas, né? Tipo, 8 é um número de caixinhas que eu já fico bem satisfeito, né? Mas 12, 13, 16, putz, né? Já tá 12, você já tá, né, em Nárnia. Mas é interessante que eu botei para você primeiro as músicas sem nenhuma condução. Somente a vibração mais a música. O corpo vai encontrando essa segurança, esse amorzinho, esse espaço. E quando a gente já tem esse lugar, esse conforto, o ego é uma defesa. Então, essa defesa não precisa. Agora não precisa da defesa. A defesa, o ego agradece. Felizmente eu tenho... me deram uma folguinha. Uma hora, pô, pode tomar um café, tomar uma pinga aqui, né? Então o ego dá uma relaxada. E daí quem entra é o ser. O ser que é essa biologia espiritual que a gente tem toda a nossa expressão divina material aqui. Da matéria, né? Mas assim, tudo isso se integra, né? E é nesse espaço privilegiado da consciência, junto com esse organismo de 3,8 bilhões de anos, de sabedoria embarcada, que daí a parte guiada vai entrando nos diversos territórios da mente, para que cada território da mente passe por uma certa reforma, passe por uma regeneração. A gente usa a palavra reforma quando a gente fala de uma casa, né? Mas quando a gente fala de uma mata, a gente não usa vou reformar a mata, né? A gente fala, não, como é que a gente regenera, como é que ajuda, na verdade, essa vida a brotar aqui de novo. De dentro para fora. A gente cria as condições para que isso aconteça. Por isso que a gente tem chamado o Insight, que é um método de regeneração humana. Assim como o Sensing Life é um movimento de regeneração humana. Que é, para mim, a coisa mais importante que o ser humano precisa fazer agora. O trabalho a ser feito agora, a missão dos próximos
sei lá quantos anos, 100, 200 anos, é a regeneração humana. Senão vai ferrar bonito. E quanto mais rápido, mais profundo for, menos a gente vai cair nas armadilhas do ego. Sim. Que é o que estão destruindo o planeta, e a maneira como a gente vai lidar com toda essa revolução tecnológica que está vindo vai depender do nosso nível de consciência. Porque as decisões que vêm de níveis de consciência mais baixos são muito perigosas, né? Então, acho que é o chamado para todos, é isso, né? E também já trazendo uma outra coisa muito importante para mim, que é no sentido de a minha missão de vida hoje, eu digo que é espalhar regeneração humana, né? É escalar isso, né? Então tem o app Sensing, o nome do app é Sensing, onde você é um lugar que a gente chama de o seu retiro digital. É um antídoto do Instagram. Se você passa ali 20 minutos no Instagram e sai meio drenado, meio sugado, meio se sentindo... Eu digo, tem uma disforia da rede social. O que é disforia? Aquela sensação meio... E acontece mesmo. É uma sensação de vício. Você fica naquela coisa enjoada, ruim, torta, azeda. E que faz parte do vício, né? Primeira vez que você vê o Instagram, olha só que legal. Se você vai usando, vai ficando essa disforia, mas ao mesmo tempo você vai ficando viciado. Então é o mesmo mecanismo da cocaína, enfim, né? O mesmo, só que tecnológico, né? O sensing é o oposto disso. O Instagram, ele opera na gente no ego mesmo, no orgulho, no status. Você é especial, você é menos, essas comparações. Você tem seguidores, você é seguido, enfim, ou você segue. Todo o jogo de status. Status game, como chama, né? É ali que ele prolifera, né? Que ele metastatiza. Sim. Né? No sensing é o contrário disso. É um lugar de verdade, de amor, de conexão. As pessoas fazem as sessões guiadas, podem compartilhar na rede social ali de dentro, sem imagem, porque a imagem, tudo que aconteceu foi depois que entrou a imagem. Né? A internet era uma coisa maravilhosa e não estava atrapalhando a saúde mental. Começou depois que veio o Instagram e Facebook, né? Facebook, Instagram, tudo meta. Sim. Né? Então, principalmente, né? Antes era o quê? Era o Orkut, era a comunidade, fazia bem para Era bem legal. Era o bate-papo da UOL. Que você batia papo com a UOL com uma outra pessoa que você não sabia quem era. Não tinha a cara, você não sabia se é negro, se é branco, se é chinês, muito se é legal rápido, se é velho, se é novo, se tem escolaridade X ou Y. Eu sinto falta disso, sabia? Eu acho que então, eu queria ter uma sala sem nada. O sensing é esse resgate da tecnologia a serviço da vida. Por isso esse retiro digital. Então, é um lugar no celular. Porque esse lugar, a tecnologia não é boa nem ruim. O iPhone lá, o smartphone não é bom nem ruim. Quando veio... forma, né? Como a gente exatamente. Quando o Steve Jobs, né, criou lá o iPhone para revolucionar o mundo, não pensou no mal. Enfim, não queria que fosse toda essa bagunça que está sendo, né? Enfim. Mas a questão é como nós, humanos, transformamos isso. Exato. E nos libertamos desse vampirismo, né? Então, o sensing é esse lugar para a verdade. A pessoa começa a fazer uma autoavaliação, que foi 12 anos de pesquisa para fazer esse teste inicial, dar um perfil, dar um programa personalizado. A pessoa vai fazendo suas meditações, guiar seus processos. Tem lá um Psychedelic também, se ela quiser fazer uma cura mais profunda. E vai compartilhando com as pessoas. E tem também uma AI treinada com responsabilidade, para não ficar dando pitaco, para não ficar dizendo para a pessoa que ela está certa se ela está psicótica, né? Enfim. Que é um problema das AIs generalistas, né? Deram alguns casos grandes, enfim. Então, esse é o Sensing App. Ele é o freemium, então você pode usar ele de graça, mas tem uma limitação de quanto você consegue usar. E essa é a parte realmente de escalar, mesmo que tem gente que, apesar de ser barato, é uma assinatura de Spotify. Sim. Tem gente que não está disposta a pagar, o que não quer pagar, o que não tem como pagar. Então tá, mas ela pode usar. Se ela tiver um pouco de paciência, ela pode usar tudo, né? Maravilhoso. Então esse é o Sensing App. O Psychedelic
é esse método que pode ser usado com o terapeuta, você fazer com o terapeuta. Pode ser online também, funciona mesmo, sem ser o seu caixinha. E pode ser em retiro, e você pode se tornar um terapeuta em Psydelic, né? Então, não precisa ser psicólogo, psiquiatra, qualquer pessoa que tenha presença. E o que eu chamo da alma de curador, a alma de cuidador, que tem esse sentido, né? Pode ser terapeuta, e são os que mais rapidamente aprendem, né? E ainda tem a Conhecer-me, que é uma comunidade comigo, que eu faço digitalmente, né, no Zoom, esses encontros que eu atendo alguém. E tem uma mágica que acontece quando aquela pessoa se entrega para o processo, reverbera para todo o grupo, né? E é trazer de novo à vida o processo de cura em comunidade, que é da origem do ser humano. Esse é um resumão aqui da história. Você quer ir no banheiro? Vou precisar ir no banheiro. Então, eu sabia, eu tava Então, agitada. Eu tenho direito a mais um cacauzinho aqui? Tem, eu vou. Então, Pode deixar que eu vou servir. se não, deixa ela voltar onde ela serve. Tá Tá do ladinho dela ali. Tá de boa. Eu quero perguntar agora, eu queria perguntar pra você esse sistema. Eu estou imaginando que você vai editar daí. Eu coloco normalmente, deixa eu pegar isso aqui. Aí. Normalmente eu coloco abertura, fechamento e não trato no áudio. Tá. Mas não tem corte, é só quando acontece alguma coisa assim. Tá, mas esse você corta aqui. Ou a gente vai continuar falando sobre isso? Isso aí eu corto. Tá bom, entendi. Tranquilo. Mais rápido. Se você quiser mais daqui a pouco. Não, tá ótimo, sim. Fica à vontade. Então, eu queria saber um pouco mais também sobre esse nosso sistema de rede neural padrão, né? Que é desabilitado nesses exercícios profundos, ou em meditação, ou num processo desse, ou no psicodélico, né? Que ele desativa um pouco aqui pra gente ultrapassar essa primeira barreira, né? Vamos falar um pouco disso, que é super legal. E uma curiosidade também é da questão dos temperamentos aí, né? Do borderline, assim, ou da bipolaridade, só para entender um pouco. Tá, beleza. Que eu acho bem bacana. Mas que legal, hein? Esse app também eu quero conhecer. O app, só para saber, ele vai ser lançado semana que vem. Nossa, tá super no forno, então. Então, e já tá super redondo, a gente só tá esperando a aprovação da Apple. Que bom. Então, quando chegar o podcast, já vai estar, as pessoas vão encontrar. Nossa, que legal. Tô animado já pra testá-lo. E eu acho que a turma do app mesmo é gente com a gente. Sabe que os early adopters vão ser gente com a gente. Sim. A gente espalha lá na nossa comunidade pra galera. Se tiver algum tipo de cupom, a gente põe lá. Talvez eu não sei se a gente já tem isso instalado, mas de qualquer maneira já é um freemium. Você só pode entrar de graça então, e já usar pode uma boa testar, parte né? dessa. Legal. Vamos lá, então. Tá. Eu fiquei muito interessada também em fazer essa... Já vai começar? Pode? Pode. Eu queria... Você estava falando aí, né, sobre essa questão de desarmar um pouco, que eu acho muito interessante. Esse conceito, para mim, é muito importante quando a gente fala de processos terapêuticos, né, de entrar num lugar onde as defesas naturais do ego, do controle, do pensamento racional, dessa muita confusão mental e ruído, ela atrapalha que a gente possa acessar coisas muito valiosas aqui, os tesouros, né, as curas. Mas aí, nesse sentido, eu sempre tenho estudado sobre esse sistema nervoso de padrão que temos, né? O sistema, que em inglês chama... Default Network, né? Mode Network, Default Mode Network, que é o sistema de rede padrão, né? Isso, em português. E esse sistema é esse maestro, né? Que acaba tendo todas as nossas programações, traumas, medos, limitações, né? Fala um pouco disso daí, desse sistema, e como que terapias como a Psydelic ou até trabalhos como psicodélicos, eles realmente atuam atenuando esse lugar para que aconteça o acesso. Essa rede neural padrão, né, o Default Mode Network, é uma configuração do cérebro
que se descobriu quando fazia as ressonâncias magnéticas, enfim. Opa, tem uma história que, olha, como é que é o cérebro em repouso, né? Só que o cérebro em repouso da maioria das pessoas, ele trabalha nesse fazer, pensar, controlar, que é o ego, essa função operacional do ego. Não estou falando que o ego da vaidade, ou nesse sentido. É a função operacional do ego, que é a mente que opera a partir das suas defesas. Como eu falei, a maioria das pessoas opera nesse lugar. Mas uma pessoa com depressão, com ansiedade, ela fica, inclusive, com mais disso. Ela fica overthinking, né? Como chama? Fica pensando sem parar, querendo controlar. E com medo, e sei o quê, então eu sou ruim, eu não sou o suficiente, eu devia ter feito coisa, por que eu não fiz isso aqui? Daí fica ruminando. Então, esse lugar, ele fica hipertrofiado nessas pessoas, essa configuração fica hipertrofiada dessa maneira. De novo, isso tem, se a gente for falar na linguagem da psicologia, tem muito a ver com esse ego protagonista, tá muito protagonista, assim, né? Daí tem processos que você pode fazer para ir soltando e botar a tua mente numa outra configuração. As meditações, várias, principalmente meditação não dual faz isso. Os psicodélicos, o Insight, nunca medi isso, mas certamente é isso que faz. Então, você dá um antídoto mesmo para esse negócio. Você coloca a pessoa num estado contrário do que ela está acostumada a fazer. E daí sim que entra o maestro. Eu digo aqui, quem está entrando, quem estava operando antes era o gerentão. Entendeu? Tentando gerenciar tudo. Mas esse gerente, é importante olhar para ele com compaixão e compreensão. Ele surgiu ao longo da vida querendo o nosso bem, para a gente se adaptar. Manutenção da vida. Sobrevivência. Por sobrevivência. Porque ele sentiu na pele a falta. Qual é a falta mais profunda que ele sentiu e mais precoce? Falta de amor. Mas até eu fazer um parênteses, o que mais estraga o ser humano não é a falta de amor. A falta de amor é muito importante. É o desrespeito. Que é principalmente o desrespeito verbal. Um dos preços que a gente paga pela linguagem é chamar o outro de alguma coisa. Seu burro, seu idiota. Um pai que chama o seu filho de burro, isso é abuso emocional. Um dos estudos mais importantes que a gente publicou, no tempo que eu era pesquisador, continuo sendo pesquisador, mas com métodos agora experienciais e não só da ciência objetiva, né? Uso ainda a ciência objetiva para medir, inclusive, o efeito do Insight, né? Por isso que eu posso dizer que o efeito do Insight é tão profundo, tão forte e tão duradouro quanto de terapias assistidas por psicodélicos, né? Porque eu meço isso. Mas o que eu estava falando mesmo que eu esqueci agora? Sobre as coisas que o abuso emocional. O abuso emocional. A gente descobriu, eu fiz um Big Data em 2008, onde mais de 100 mil pessoas responderam a 1000 perguntas. E já tinham softwares estatísticos muito bons. Os da AI agora estão incríveis, mas já eram muito bons. A estatística é uma área muito desenvolvida, né? Então a gente podia ver as correlações de várias coisas, assim. Ficou muito claro que o abuso emocional é a coisa que mais lesa o ser humano, principalmente na infância, vindo dos seus pais. Porque se espera que seu pai não vai fazer isso. Ou sua mãe, né? E é uma reversão muito grande de expectativa, né? Que vem das frustrações, vem das várias coisas que tem por aí, dessa sociedade degenerada. Que sociedade é essa em que nós estamos falando de 30%, 40% das pessoas que passou por um abuso emocional significativo. Mas a relação de abuso emocional com ideação suicida e tentativa de suicídio é exponencial. Quem passou os 5% que mais passou por abuso emocional tem tipo 20, 30 vezes mais chance de ter tentado suicídio. A mesma coisa não acontece para quem teve negligência emocional, que é falta de amor, que fica no máximo 2 vezes. Nossa. Abuso sexual 2, 3 vezes. Abuso físico 2, 3 vezes. Apanhar pra caramba não aumenta o suicídio. Quem aumenta o suicídio é esse lugar. Esse lugar é um lugar de rejeição. Porque uma coisa é você não ser amado, mas não ser atacado. Outra coisa é você ser atacado na sua autoestima. Esse é o mais intenso. Sua ridícula, sua vadia.
É verdade. Então, esse é o lugar que mais dói. Então, tudo isso, essa é a dor quente. É uma dor fácil de ver. A dor fria é a falta de amor. Geralmente, quem passou por abuso emocional também passou por negligência emocional. Então, muitas vezes o que acontece, é aí que eu acho que é o território que eu acho que o psicodélico pode melhorar muito. O psicodélico, ele é um veículo, mas ele não traz dentro de si o mapa da mente. Então, ele vai circular por vários lugares da mente, que é os lugares mais aparentes, mas os lugares mais sutis, que é essa dor silenciosa, da falta de amor, da falta do toque, que eu chamo desse drama frio, ou das tramas, né? Alguns aspectos, assim, as coisas que a gente ouviu e que foram nos constituindo, o que a gente absorveu energeticamente das pessoas, os condicionamentos culturais, tem uma série de coisas que o psicodélico não vai com tanta facilidade. Então, eu digo que o psicodélico, às vezes, ele tem um processo muito espetacular, mas nem tão terapêutico. Se você trouxer esses mapas e esse terapeuta, esse guia, né, essa pessoa, um facilitador que sabe os mapas, daí você usa esse veículo do psicodélico para te levar nos lugares mais interessantes, né? Então, esse é um campo muito interessante. Agora, nos Estados Unidos, eu e a Paula, né, minha mulher, que é impressionante, assim, a precisão dela, assim, de toque, de amor. E então ela tem o polo feminino, eu sou o polo masculino. Ela é mais amor, eu sou mais verdade, né? Sou mais sou mais bisturi, e ela é mais... Inclusive, ela foi anestesista antes de 10 anos, antes de ser médica funcional. Então, ela dá o campo de amor, né? Que prepara o campo e eu vou e corto, né? Eu trago o amor também, e ela também corta, mas essencialmente é isso. E a gente tratou de algumas pessoas, assim, gente que já tomou muita coisa, né? E misturas de psicodélicos, enfim. E quando a gente fez o processo sem psicodélico, não tinham entrado nas questões mais centrais. Centrais no sentido precoces, das faltas. E tanto que um casal em particular que a gente fez isso, né? Ele falou assim, gente, eu quero ser um centro de psydélico nos Estados Unidos, porque eles conhecem um monte de gente da tribo dos psicodélicos, e eles sacaram que isso está acontecendo com todo mundo, né? Se você bota psicodélicos, mas não sabendo esses mapas, você está perdendo muita oportunidade de crescimento e cura. A sensação que eu tenho, às vezes, que eu tive nos meus próprios processos, é que você vai e acessa. Mas se você não tiver a ferramenta, não tiver a condução especializada, você só acessa, mas você não sabe o que fazer com aquilo. Aí você meio que resolve num nível ainda um pouco mental, eu sinto. Meio superficial. Hoje se fala muito da integração. Isso. Mas tanto o processo quanto a integração, para mim, precisa de mapa. E nesse processo do psydélico foi desenvolvendo esses mapas. Os mapas veio de muita gente que eu estudei, mas muita coisa que eu fui descobrindo eu mesmo. Na minha terapia, eu tenho uma psicóloga maravilhosa que vem aí há 9 anos comigo, então fui entrando em coisas cada vez mais sutis. Aliás, uma das coisas que eu acho que é muito interessante, né, que a situação traumática que eu passei era uma dor muito forte, era um elefante na sala, né? Mas depois que eu tirei o elefante da sala, eu descobri que na verdade, tava tudo estragado. Não estragado não, assim, não é estragado, assim, tava... Ele tava tampando ali, né? Assim, eu fui olhando para coisas que eu nem imaginava que eram problemas. Que eram limitações, que eram sofrimentos, que eram estruturas duras, rígidas. Então, fui entrando nesses lugares todos, no meu processo interno. Daí, os psicodélicos me ajudaram também a potencializar isso. Mas eu digo, o psicodélico, ele potencializava processos que eu estava fazendo realmente com base nessa psicologia profunda, e desde o corporal lá, rachando, botando o cotovelo, né, e mexendo nas coraças e tal, soltando o orgônio. O que é o orgônio? Energia vital, né, segundo né, do Reich, né? Enfim, tudo que a terapia que eu fiz, né? Mas, enfim, eu fui daí trazendo esses mapas. Para mim, a mente é muito etérea, né? Então, para mim, trazer esses mapas
foi uma coisa que me deu muita clareza. É como um atlas. Agora que eu tô falando isso, acho que a palavra melhor é um atlas da mente. O que eu fui desenvolvendo é um atlas da mente. Adorei, pronto. Foi maravilha. Porque existe um atlas de anatomia que o cirurgião precisa saber para operar. E, na verdade, o que eu me considero hoje, se eu tivesse que botar uma especialidade médica, eu sou cirurgião da mente. Um cirurgião dessa vida, da vida energética da pessoa, né? A psiquiatria, a mente é a única área que não tem cirurgia, né? Todos os órgãos do corpo têm cirurgia, né? Tem uma especialidade cirúrgica. A mente não tem. Então, mas tem, na verdade. O psicodélico entra um pouco nesse território, né? Mas hoje, quando eu atendo uma pessoa, quando a gente está no retiro, enfim, acho que a gente está fazendo cirurgias, né? Cirurgias desse campo chamado mente, né? Mas que, na verdade, é o grande maestro do corpo também, né? Então, o Atlas da mente foi ajudando a saber onde é que está a dor, onde é que está a compressão, onde é que está a amarra, onde é que está trancando, onde está obstruindo a vida, né? Porque pode chegar uma pessoa... É muito diferente chegar uma pessoa no consultório que teve traumas óbvios. Para mim, isso é o mais fácil. Aliás, um dos caras que a gente atendeu nos Estados Unidos também fez psicodélico tudo que é jeito, e em jejum, no deserto, 10 gramas de cogumelo. Pô, 10 gramas de cogumelo em jejum há 10 dias não é para qualquer um. Não mesmo. O cara fez horrores, fez várias coisas, enfim. A gente foi atender ele. O cara cresceu na guerra, no Kuwait. Ele é de lá, persa. E com 5 anos de idade, o irmão dele, com 18 anos, foi pra guerra e morreu. E essa notícia chegou na casa e foi um trauma coletivo e ninguém falou direito da história. E ele ali, ele teve a situação, ele ficou meio dissociado também, como, né? E se fechou. Ali ele colocou a armadura. Depois um primo morreu, mais um vizinho morreu. E ali ele desenvolveu o que a gente chama de uma parte protetora, que é o seguinte: não se conecta. Porque você vai perder e vai doer muito. E qual era a queixa dele para nós? Apesar de tudo que ele já fez. Eu me sinto detached. Eu não sei se eu já fiz tanto processo que eu fiquei desconectado, tipo assim, desapegado, tipo budista. Mas isso não é. Não é. Porque a saúde está na conexão. Buda, ele fala do desapego do ego. Mas ele estava em profunda conexão com ele, com as pessoas ao redor dele, com a natureza e com Deus, com o universo. É verdade. Então, eu acho que se engana, e Jesus, quem for, é profunda conexão que traz. A grande mensagem para mim das religiões é a da conexão. Em vários níveis, né? Enfim, mas... então esse cara, quando a gente foi ver... Então vamos ver como é que tá isso aí. Explorando ali, baita trauma, nunca resolvido, nunca acessado. Então, o que é o processo de cura, né? A gente descarrega esse trauma, como se fosse uma carga que está ali, que a gente precisa mexer nisso ali, e na verdade, o trauma traz muita energia contida. Então ele vai, à medida que vai com segurança abrindo esse negócio, essa energia vai sendo restaurada, reintegrada, né? E depois trabalha nas defesas, que é a adaptação a esse trauma. Que depois, né, teve um numbness, né, as coisas que vem do próprio trauma, que é de amortecimento. Uma das questões que ele estava de não se conectar, que ele tinha uma parte dele amortecida. O menino dele ainda tinha um amortecimento. Então, trouxe essa vida de volta. Amortecimento é morte, né? É verdade. Então, a gente revitalizou aquele lugar, aquele menino. A gente não, o processo dele, né? Ele foi revitalizando isso aí. A gente cria condições, facilita para que esse processo aconteça. E depois entrou na defesa, para a defesa saber, olha, aquele menino está bem agora. E daí a gente cuida desse menino, faz uma história lá de conexão com aquele menino, com um adulto. Aquela criança fica super bem. E depois a gente vai para a defesa e diz, olha, defesa, o menino está bem. Passou. Descansa, né? Você não precisa mais. O perigo já passou, a guerra passou. Ele está num ambiente seguro. Mas a defesa não sabe disso. Ela é meio tonta nesse sentido. Ela só quer cumprir a função dela. Então a gente precisa entra na defesa e vai soltando ela por baixo, assim. E ela vai se dissolvendo
E a defesa também consome muita energia. Tipo uma cerca elétrica. Tá o tempo inteiro ligada, né? E que consome energia, que custa. Então ela volta pro ser, reintegra. E ele falou assim, eu operei a minha vida inteira na metade da minha potência. Agora que eu tô me dando conta. Quando ele restaurou isso, com 16 caixinhas, a Paula, eu, 2 horas de processo. Uau! Isso aqui me trouxe mais vida do que anos e milhares de dólares. E milhares de horas não, dezenas pelo menos de horas, ou algumas centenas de horas, em tudo que é processo, de tudo que é... Poxa. Muito legal. Então, sabe, no fundo, uma vez que a gente sabe como é que se dá o processo, fica simples, né? É que nem você falou, não basta a técnica, tem que saber o mapa, né? Que é isso que você trouxe. Isso, e como é que eu vi a história. Mas, de novo, o Insidelic, né? É uma terapia? Eu não chamo de terapia. Porque vem um monte de conceito da terapia. Eu chamo um método de cura pelo encontro humano. É um método de regeneração humana, de cura e crescimento e conexão pelo encontro humano. Né? E que envolve a história. Deixa eu ver o que tem aí dentro. Minha primeira pergunta, geralmente. E que é isso, né? Muita gente... Tem muitos estudos que falam que um dos fatores que mais tem sucesso nas curas é essa escuta, né? Você conseguir ouvir, se conectar de fato com aquela história, né? É uma conexão em vários níveis. É uma conexão do afeto, do coração, do corpo, do olhar, da escuta e da alma. É a famosa frase do Jung, né? Quando encontrar outra alma, seja só uma alma. Deixa todas as técnicas de lado, mas enfim... É uma alma, é um corpo, é um coração. São 2 corações, 2 almas, 2 corpos. Uma criança. A gente é como aquelas bonecas russas, né? É verdade, vai abrir. Então, assim, ó, tem uns 8 aqui, uns 8 aí, uns 8 ali, né? Então, é todo esse encontro humano, esse espaço, essa egrégora, esse campo que a gente cria. E daí a cura vai acontecendo, esse crescimento, essa conexão, né? E antes de continuar esse papo maravilhoso, temos recadinhos para você. A nossa recomendação são os produtos da Mata, nutrição regenerativa da floresta, que une a mais moderna ciência nutricional com a sabedoria ancestral, trazendo muito mais saúde para o nosso dia a dia. O site está aí na tela para você conhecer os produtos da Mata, mata.bio, e aproveite e use o nosso cupom TRIBEZEN. E a nossa outra recomendação é a Eduz. Eduz, que é uma plataforma brasileira que conecta infoprodutores, afiliados e compradores em um ecossistema único. Se você quer colocar suas ideias no mundo, a nossa recomendação é a Eduz. Acessa lá eduz.com. Eu queria aproveitar a sua experiência toda com traumas e diagnósticos também, né? E essa questão dos temperamentos, para te perguntar sobre essa questão de diagnósticos mesmo, porque hoje, às vezes na minha cabeça fica um pouco confuso, assim, né? Essa questão de colocar em caixinhas, né? Eu vejo um perigo de alguém ser diagnosticado isso ou aquilo, ao mesmo tempo que, às vezes, a pessoa se encontrando, fazendo esses processos de liberação, ela possa já ter um caminho de liberação e cura, que seja, ou de melhora muito significativa. Mas quando chega alguém, depois de todo esse tempo que você teve de experiência, assim, como que é esse processo de diagnóstico para você? É saudável, não é saudável? É perigoso, não é? É necessário? Então, existem vários níveis de diagnóstico. O diagnóstico da psiquiatria oficial, que vem do DSM, do CID, são caixinhas de fato, né? E que não são baseadas em ciência. Como não é baseado em ciência? Tem muita ciência por trás, mas é que ela é uma ciência falha na sua essência. Tanto que existe um grande movimento da ciência, né, da ciência e da neurociência, de reconhecer o óbvio, que a mente é composta de muitas dimensões e não de caixinhas. E o meu trabalho de pesquisa durante muito tempo foi isso. É como entender essas dimensões.
e fazer um diagnóstico dimensional. É isso que você faz lá no Sensing, você faz um diagnóstico dimensional de como é que está essa configuração da sua mente. E não bota num rótulo de uma caixinha. Mas a intenção era positiva. Vamos começar a botar a ciência na psiquiatria. Daí surgiu esse modelo dos transtornos e era para ciência. Só que em algum momento, o FDA americano disse, isso aqui que vocês estão fazendo, se o remédio for aprovar um remédio, tem que mostrar que é eficaz num desses transtornos. Daí o FDA chancelou esse modelo, que era de pesquisa, como verdade. Então, a indústria farmacêutica só vai poder botar um remédio e vender se mostrar que foi eficaz para depressão. Depressão é isso aqui, bipolaridade é isso, borderline. Então, se reificou, né, se legitimou uma coisa que, na verdade, foi uma intenção científica legítima. Vamos ver se a gente consegue combinar aqui que existem esses quadros principais. Classificar tudo. E claro que existem. A gente pode reconhecer, eu sei, quando tem alguém com toque, alguém com esquizofrenia, alguém com bipolaridade, borderline, ansiedade generalizada. Claro que existem esses padrões. Não estou dizendo que isso aqui é uma mentira total. Mas a grande questão é que, quando a gente vai ver na vida prática, quando você vai ver direitinho, a pessoa tem 3, 4, 5 diagnósticos. E aí, qual é o mais importante? Aí começa uma história. Qual começou antes? O que é principal? Enfim, tem toda uma discussão. E que se perde um pouco nessa parada. Então, é o diagnóstico categorial, chamado, para entender como é que você está agora. O diagnóstico que eu gosto de fazer é dimensional, no agora, mas eu gosto de fazer o diagnóstico etiológico. Eu quero saber a história, o que aconteceu com você. Interessante. É aí que tá o mapa da mina. Então, eu não dou muita bola para esse diagnóstico, enfim, porque enfim, a gente também nessa pesquisa do Big Data, fui vendo os seguintes padrões, né, relacionando as dimensões mentais, os diagnósticos com os diversos traumas e eventos difíceis da vida, que existem grandes padrões. Existe um padrão que a pessoa vai para dentro, afunda, que é mais o padrão da depressão, da fobia social, enfim. Tem um padrão que vai mais para fora, que é o externalizado, que é mais para drogas, abusos, né, e vícios comportamentais, jogo, o que for. Workaholic, enfim. E tem um padrão de oscilação, que daí entra borderline, bipolaridade, TDAH, enfim, também nesse bololô aqui. Essencialmente são esses 3 grupos. Ou é para baixo, ou é para fora, ou é para baixo para dentro, para cima para fora, ou oscilando os 2. Então, tendo esse mapão, já clareia um pouco, né? Assim. É verdade. Só que para cada um desses tem várias caixinhas. Mas são 3 grandes grupos, né? Só que todos esses têm por trás algo parecido, que tem dores e adaptações a essas dores. Esse modelo que eu acabei de falar antes, né? As dores guardadas, o sofrimento acumulado está na base de todos os 3 grupos. E as adaptações criadas para lidar com isso. Tem alguns transtornos mais genéticos, bipolar tipo 1, esquizofrenia, TDAH puro, e alguns quadros de autismo, que daí tem uma base mais biológica, que ainda assim não sai, enfim, que também fazem parte desse modelo que eu falei do peso acumulado e da adaptação, mas tem um viés biológico, genético, que leva mais para um lado, né? Sim. Então, assim, mas, por exemplo, mesmo mas como assim, esquizofrenia? Tem como curar a esquizofrenia? Não tem muitos casos disso na vida, mas, assim, eu entendo que se pegar um caso muito no começo e fizer um processamento, descarregar esse sistema, flexibilizar as defesas, tiver uma relação de conexão que dê, de novo, uma segurança, uma confiança. Porque uma psicose, uma paranoia é uma profunda desconfiança, a perseguição, a desconfiança do outro, né? Então, se puder fazer uma experiência contrária daquele processo degenerativo, tem um processo de desenvolvimento atrapalhado, mas também um processo meio degenerativo que começa a acontecer, ele pode ser revertido. Daí tem outras coisas também que pode se fazer, enfim, isso aí. Mas, assim, Legal.
já tive alguns sucessos interessantes com quadros, mesmo de esquizofrenia, quadro refratário de esquizofrenia, que eu fiz um processamento de minutos, e ele saiu do quadro refratário. Ainda continuou precisando de remédio e tal. Mas né, eles me procuraram porque, como a minha primeira parte de pesquisador, eu estudei muita farmacologia, né? Então, queriam achar que se eu ia... Eu até criei remédio para esquizofrenia no meu doutorado. Mas... então, me procuraram por isso. Mas, na verdade, eu entreguei uma terapia ali, os momentos que bateram naquele rapaz. Quando a gente processou aqueles 2 momentos críticos dele, ele meio que voltou online. Ele estava fora. Que legal. Ele meio que voltou online, conectou de novo. Uma profunda desconexão, né? Uma alienação. Esquizofrenia, psicótico, você está alienado. Que é uma decisão da mente de grande defesa, assim, para se defender mesmo, né? Assim, porque a vida é horrorosa nesse lugar. Sim. A vida é horrorosa. Então, mas essa é a defesa que eu tenho. Então, restaurar essas coisas é possível, sabe? Eu acho que, na verdade, é isso. Eu quero deixar essa mensagem de esperança, de otimismo. Na verdade, de uma maneira bem enfática. Os processos de cura e crescimento já estão descobertos. Os que são capazes de resolver 90% dos problemas da humanidade. A grande questão é distribuição. É as pessoas saberem que existe, terem acesso e fazerem isso num ambiente com baixa resistência. Ou seja, a gente... Por isso que eu digo, eu treino terapeutas que têm presença. Para ser terapeuta em Psydelic não precisa ser psicólogo, psiquiatra ou médico. Também vários psiquiatras e psicólogos e médicos fazem a formação, porque eles querem algo a mais, que eles sabem que a psicologia não está trazendo, a psiquiatria. Mas uma professora de yoga, alguém que trabalha, os body workers, como eles dizem nos Estados Unidos, né? Que trabalha com o corpo, que faz reiki, terapias holísticas, coaches, enfim, se você tem a presença e sente esse chamado, né, de ajuda, você gosta, você curte ajudar a pessoa, essas são as pessoas que mais rapidamente pegam, né? E eu confio muito nas pessoas que são referências na comunidade, as pessoas que já têm a confiança das pessoas da comunidade. Porque essas pessoas já têm a presença. Já tem a abertura, né? Também ali, né? Então, eu acho mais fácil, mais estratégico que essas pessoas aprendam o método e possam servir a sua comunidade do que achar que tem que ser um psicólogo, um psiquiatra, o que for, né? Sim. Essa é a visão da psiquiatria social mais moderna. A gente precisa inserir, né, proliferar nas comunidades pessoas capazes de promover cura e crescimento. E eu acho que esse é o objetivo, seja no App Sensing, seja na terapia Psydelic, seja a conhecer-me, né, digitalmente para entrar em outros lugares. Eu acho que essa é a história. E todos os movimentos que acontecem do mundo, como o movimento de vocês, da tribo, do Tribe Zen, do Tribe Fest. Sim. Isso. Todos nós que já sentimos esse chamado, que entendemos que se não fizer isso, a coisa vai dar mal. Né? É verdade. E eu gosto muito do conceito que fala assim que a saúde, ela não é ausência de doença, né? Então, se a gente tem que ir atrás e de encontro com essa regeneração, porque não é ficar esperando o planeta entrar numa fase de regeneração como algumas doutrinas dizem, né? Mas a gente buscar essa regeneração e colocá-la em prática, principalmente através da forma como a gente se relaciona com a gente, com o nosso corpo, com a nossa história, como a gente se relaciona com o outro, né? Que nem se falou, que é essa regeneração humana. E você falou uma coisa que eu tô curiosa, a gente tá indo pro final já, mas assim, eu tô curiosa. Você falou assim, que existe trauma, malha, trauma, então, padrão, vamos fazer emocional. um mapa eu quero básico. entender isso. Tem 5 coisas que eu chamo que são os conteúdos da mente. O trauma é aquela porrada. Pum, muita coisa em pouco tempo você quebra. Então é em segundos, no máximo minutos. E ali eu mudei. Antes de depois, já não sou o mesmo. Caiu, perdeu o chão, desconectou. E muitas vezes esse trauma tem a ver com... Às vezes é uma situação ruim que acontece, mas com a falta do suporte. Ou às vezes o trauma é quando eu espero ter um suporte e ele não vem,
ou até em vez de ter o suporte, eu tenho uma crítica. Então, esse é o ambiente do trauma. Daí tem o drama, que são as emoções quentes. É família que briga, pai violento, mãe dramática, pais que... Enfim, ambiente, uma vizinhança violenta, enfim, confusões, né? Sangue na parede, como eu chamo. Então, isso é o drama. E são longos. Processar, né? E são meses, anos, né? Ou um drama meu filho tá eu recebo uma notícia que meu filho bateu de carro e tá na UTI. Esse pode ser um momento traumático. Mas ficar 2 meses na UTI e saber se ele vai morrer ou não é o drama. Então, essas coisas podem se juntar, né? Daí tem a trama, desculpa, a dor silenciosa, que é a falta do bom, porque esses são os ruins que acontecem. A dor silenciosa é o bom que faltou. E muitas vezes, se você nunca teve o bom desde que você nasceu, você acha que assim é a vida. Se você nunca teve muito amor, já teve um amor meia boca ali, tá, então é assim que é a vida. Mas biologicamente a gente sente que faltou. Mas a gente se defendeu já disso ali, né? Então, essa é a dor silenciosa, bem mais sutil, muito menos gente chegar nesse lugar. E é um jeitinho de cutucar esse lugar para que o processamento aconteça diferente, porque o outro já tem muita energia. Esse é um vazio, é um buraco, como eu chamo. O outro é uma montanha. No horizonte você vê a montanha, mas você não vê o vale. Você tem que chegar na beira do vale e entrar no vale. Daí temos a gosma. A gosma é o que está dentro de nós, que vem das relações tóxicas. E na ayahuasca vem muito, né? A ayahuasca tem um efeito emético, né, de vômito também. E que ela posiciona isso para tirar a toxicidade, né? Mas a gente, quando pega casos que tem essas toxicidades, assim, de família, de relação afetiva, enfim, vem náusea no processo. E ela é atravessada. Em algum caso ou outro mais forte, pode ter realmente um reflexo de vômito. Muito raro ter vômito, mas daí ele é processado e a pessoa, dá aquele alívio. Então, esse é a gosma. E daí tem a sombra, que é aquelas partes nossas, essas emoções que foram desautorizadas, que a gente jogou para baixo, para não vivenciá-las, e daí tem processo de reintegração. Esses são os que eu chamo os conteúdos da mente. E depois tem a estrutura da mente. Daí tem as tramas, que são os enredos que nos enredam. Aí que entra crenças, são as distorções, aquilo que a gente ouviu e acreditou, porque a gente acredita no pai e na mãe, por mais que eles querem o nosso bem ali, né? Ou não, ou estão perdidos, enfim, mas a gente acredita, né? Sem filtro, né? Então a gente absorve isso. Então essa parte mais, né, dessas crenças é a voz da nossa cabeça. Tem os legados, que são as questões intergeracionais, transgeracionais. Então aí vem, né, a família da mãe e do pai. A constelação familiar trabalha muito nesse lugar. Mas para mim a constelação familiar falta capacidade de processar. Ela saca, acessa, mas ela não processa, não resolve tanto. Então, dentro do Inside Eric, inclusive a quarta sessão é a sessão que a gente vai para essas questões perinatais, na verdade, as coisas precoces da vida, mas também vai para a linhagem materna e paterna, mas processa, acessa e processa. Enfim, isso é o legado. Tem os padrões. Padrões são comportamentos que a gente repetiu tantas vezes que viraram normais, né? Seja qual for. Seja eu ficar brigando ou reclamando, ou usar pó, ou cheirar, ou beber, ou tomar um Rivotril. Enfim, esses são padrões, né, que também podem ser processados. Aliás, uma coisa fundamental no processo de resolução e liberação de vícios é mexer nesse padrão, porque ele adquire meio que vida própria. Mesmo que depois que reprocessa as dores e tal, você precisa mexer nesse padrão, porque ele é uma parte motora. Inclusive, a pessoa está acostumada a fumar aquele movimento, hábito, né? E tem toda a sensorialidade dessa história. Então, tem mexer nessa história toda. E, por fim, a malha, que eu chamo que é o que a gente absorveu de mais normal da sociedade. É o ambiente energético da nossa casa. O que a gente absorveu da mãe, do pai. Então, 5, 6 anos, a gente é muito esponjinha.
É que algumas pessoas são mais sensíveis que outras, né? Então, a gente pega as coisas culturais que a gente adota, que a gente absorve. A gente simplesmente absorve sem nenhum juízo crítico, sem nenhum filtro. Na verdade, hoje a malha é tipo o filtro que a gente tá acostumado a usar, tipo as lentes que a gente adota, assim. E tudo isso ainda teria um outro aspecto que eu diria que a gente não trabalha tanto assim nesse aspecto, que é o projetor mesmo, né? Que isso tudo faz parte de um projetor que é a nossa mente. E que quando eu fiz o bufo, né? Que o ego estilhaçou em segundos. Faz quase barulho. Parecia um machado, assim, batendo no vidro, assim, né? Daí eu mergulhei, assim, naquele amor divino, assim, transcendendo totalmente naquele amor divino, naquela eternidade do amor universal, enfim, né? Até que ele volta e acopla de novo, o projetor liga de novo. Opa, tô de volta aqui, né? Então, ali eu me dei conta, assim, que, realmente a gente tem um projetor, só que esse projetor, ele é tão bom, né? Tão fenomenal, assim, né? Que a gente tem experiência a partir desse projetor. É muito difícil a gente sacar o projetor se a gente não quebra ele momentaneamente, né? Então, de psicodélico, uma das coisas que eu acho que mais legal... Tem uma coisa que eu acho que psicodélico... E algumas meditações ou experiências mais extremas, ou uma experiência de muito silêncio, de muito... em que o ego solta mesmo, porque ele não tem muito o que fazer, ele meio que desiste, ele não entendeu o que está acontecendo. Tem várias maneiras de... Quando a gente realmente dissolve esse ego, né? É uma experiência muito interessante, né? E o psicodélico faz isso com muita propriedade, principalmente se estiver num ambiente seguro, né? Que é mais importante. E eu acho que daí o grande acréscimo para mim do psicodélico é a abertura da visão, uma perspectiva do que é a vida, do universo. Isso. Filosófico, existencial. Eu acho que ele traz essa... Para mim, essa é a força do psicodélico. Para mim, não precisa para resolver trauma. Trauma, a gente não precisa ele. Sabe? Pode usar, claro, né? Enfim, mas tem muita coisa que resolve tudo que a gente falou aqui, né? Mas, para mim, a glória realmente dele, ele brilha nessa expansão simbólica, criativa e espiritual. Ali que o psicodélico traz algo mágico, realmente, para nossa vivência humana, né? E nesse sentido, pelo menos, eu não chamo de um atalho, mas eu chamo de uma via expressa. É verdade. Porque tem gente que vai dizer, não, mas se não for pela meditação, não tem atalho. Ok, mas tem uma via expressa. O psicodélico te leva a esse lugar. E os estudos mostram muito claramente que depois que você faz psicodélico, você medita muito mais. Você medita com muito mais facilidade, você tem um acesso muito melhor. Consegue mudar de hábito. Muita coisa, né? Então, alguns, tipo ibogaína, assim, também muda comportamento expresso de maneira muito significativa, né? Então, acho que mas eu acho que a questão não é o ou, né? É o e. Tudo que está a serviço da vida, para mim é bem-vindo. E que tem isso também, depende da condução, depende das músicas, né? Que nem no próprio Psydelic, não dá pra você colocar qualquer música que não vai fazer o efeito. É um estudo fino. Exatamente. É um estudo fino. Mas os caminhos estão aí. Estão disponíveis. Os caminhos de cura estão disponíveis, existem vários, existem mais longos. Pode ser simples. É simples. Né? Depois que a gente saca o simples, ele fica... Depois que a gente chega no simples, ele fica óbvio. Mas leva um tempo até chegar lá. Então, assim, existem muitos caminhos. De novo, e que bom poder estar aqui. Eu quero agradecer essa oportunidade, porque essa informação... É que muita gente tem... enfim, às vezes tendo... Né, gente que tem muito dinheiro, muito poder... Mas ele não adianta o dinheiro se você não sabe o que fazer com ele. É verdade. Né? E às vezes vai lá, então, querer fazer com lá o professor, já fui professor titular, enfim, mas... Só que se o cara tá no modelo antigo, ele não vai te oferecer o caminho de cura, né? Então, se você precisa ter a informação, é o poder, né, maior nesse sentido, né? Então, de novo, vamos comparar. O cara pode ser um milionário e tá vivendo uma vida miserável, preso nessa história toda e procurando terapias, o que for. E pode alguém ir lá baixar o app Sensing e fazer a sessão do Psydelic, sessão imersão do Psydelic, gratuitamente no app. Uma baita cura.
Só porque ele teve a informação que no Sensing você pode fazer esse processo, inclusive de graça, se não quiser pagar assinatura. Puxa vida, né? E o outro lá gastando horrores de tempo e dinheiro, fazendo, acontecendo. A informação que dá a precisão e o timing. A consciência, ela chega muito mais rápido em soluções muito melhores do que o ego. Né? Esse é o grande maestro. Pela precisão e timing das suas ações. E aí você tá falando aí do app, né? A hora que vai ser lançado esse episódio já tá disponível pra galera. Então fala pra galera aí do app e dos seus links pra galera acompanhar. O site que é mais fácil de entender isso tudo chama-se Sensing Life, Sensing, SENSING.life, L-I-F-E. Ele é o site do ecossistema de regeneração humana. Daí lá vai ter o link para o Sensing App, que é o seu retiro digital. Tem o link do Insidelic, que é esse método guiado de regeneração humana. Que você pode fazer retiro, pode fazer a formação, pode encontrar um terapeuta de Insidelic. E tem o Conhecer.me, que é a comunidade de cura e crescimento comigo, pelo Zoom, aqui numa plataforma chamada Like Me, que também está em lançamento, que é um projeto muito legal. Então, assim, essas são as minhas 3 ações, né? Perfeito. No meu Instagram é o Diogo Lara Oficial. Esse é o meu Instagram. Maravilha. Nossa, que Isso legal, aí que você hein? falou sobre a comunidade é muito importante também, porque a gente vai lá, faz os processos, cura, acessa, ressignifica, dissolve, mas às vezes é importante ter a comunidade para sustentar, né? Para continuar sustentando aquilo, as decisões, as novas decisões, É muito bom né? estar junto. Esse novo ser humano regenerado ali, né? Exatamente. Ele tem que ter uma comunidade que ajuda a sustentar tudo isso, né? Coisa boa. Muito importante. E aí, se a galera, nossa comunidade, nossa audiência eu fiquei muito também. interessada, viu, nessa formação. Não, vamos porque eu falei com fazer o Lucas o ainda, eu falei Insidelic. assim, o Lucas, ele é mais desse lugar da modulação mental da pessoa e tudo mais, né? Da terapia energética. Bioenergética, né? E eu gosto muito dessa questão de ir pro corpo. E eu tô nessa busca, assim, eu tô testando métodos e tudo mais, porque eu sinto que tem muita informação aqui nesse Mas corpinho, eu né? gostei, viu, do precisa método. processar. Eu acho que eu vou descobrir mais, vou fazer. E Vamos ver. ele é um método que, independente do que a pessoa já faz, ele encaixa no que a pessoa já faz. Então, ela pode ser um reikiano. Então, E daí ela faz. Pode ser um terapeuta cognitivo comportamental. Ela faz. Pode ser um psicanalista. Pode ser um psiquiatra. Pode ser um massagista. Sim. Não importa. Ela encaixa. Aliás, eu gosto, inclusive, só para tirar um pouco do peso desse negócio, né? Na verdade, eu gosto de chamar de facilitador. Né? Porque o processo acontece na pessoa mesmo. A gente facilita o processo. Isso, não é a gente que está curando a pessoa. Uhum. Não vão. O ego gosta, né? Eu criei. Não, o ego gosta de dizer, eu criei essa terapia. Eu não criei isso. Esse método vai acontecendo. Ele vai acontecendo, eu fui meio que organizando eles. Mas ele aconteceu através de mim. Né? Não é o doutor Diogo, o neurocientista. Enfim, ele aconteceu de maneira muito orgânica. Né? Então, é a facilitação da cura mesmo. Então, que eu vejo em vocês dois, cada um, talvez com sua puxada mais para cá ou mais para lá, que vocês têm alma de curador, né? sim. Então, e essa curiosidade, e porque vocês sentiram na vida de vocês o que é fazer esse processo, o que é a vida antes e depois, né? Exato. Muito Porque bom. a gente Potencial quando você vai lá e desbloqueia algumas coisas, alguns conteúdos, legal. integra as sombras, fala assim, nossa, tem um potencial guardado aqui que eu nem sabia, né? Isso significa o quê? Que vocês e eu, depois desses processos, estamos muito mais vivos. Sim. Qual é o sentido da vida? Sentir a vida. Sentido. O Sensing Life, sentir a vida, nessa sensitividade gloriosa, desse presente que é estar nesse planeta maravilhoso, que não temos cuidado tão bem dele. Vamos então regenerarmos a nós mesmos, convidar outras pessoas a se regenerarem, para que o planeta possa ser regenerado e a gente possa lidar com tudo com muito mais amor, muito mais sabedoria. Maravilhoso. Que bom, grato pelo seu tempo, pela sua energia.
Delícia. Muito bom o papo. Pra galera que tá em casa, nos acompanhou até agora, gratidão. E espero que vocês tenham saído muito, mas muito melhores de que chegaram, né? Então espalha. Deixa os comentários aí também, pessoas. espalha para mais pessoas, envia para as pessoas aí, vamos espalhar a regeneração. Isso daqui Comenta. é prática, tem que praticar, gente. Não é só falar, ficar aqui mentalizar o planeta bom, mas é a gente praticar, divulgar para mais pessoas, fazer o processo, que isso daí com certeza vai transformar a sua vida. Até a próxima. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.